Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar os processos de separação dos componentes de uma mistura, tá? Então, os processos de separação de mistura, eles podem ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende de alguns aspectos, como o tipo de mistura, se é homogênea ou heterogênea, a natureza dos elementos químicos que formam as misturas, a densidade, a temperatura e também a solubilidade dos elementos. Então aqui eu destaquei para vocês alguns processos de separação de mistura, tá? Muitos deles muito relacionados ao nosso cotidiano, outros mais para o laboratório químico. E aí o primeiro processo de separação de mistura, denominado catação, é um processo manual de separação, que é o simples ato de catar. Esse processo consiste na separação de dois sólidos baseados no tamanho dos grãos, e aí é um processo bastante utilizado no cotidiano pelas donas de casa. Por exemplo, a dona de casa, quando vai colocar o feijão no fogo, ela geralmente realiza a catação, ela separa os grãos bons dos estragados, e este ato, né, de separar é denominado de catação. Um outro processo bastante conhecido é o da peneiração. Peneiras possuem malhas que deixam passar um componente de diâmetro menor que a largura das malhas, o que permite separar componentes de diâmetros diferentes. Ou seja, a peneiração consiste também na separação de dois sólidos. No entanto, essa separação ela consiste na separação de sólidos em que um tem grãos extremamente pequenos que passam pela peneira e outro tem partículas maiores que não conseguem passar. Então, por exemplo, na construção civil, utiliza-se peneira para separar a areia fina da areia grossa. Então, é um processo também de separação de mistura. Já a levigação consiste em usar uma corrente de água para separar corpos mais densos, ou seja, corpos mais pesados, de corpos menos densos, ou seja, corpos mais leves, que são arrastados mais facilmente pela água. Esse método é bastante utilizado nos garimpos para separar o ouro da areia. Então, na levigação, utiliza-se a corrente de água para separar, por exemplo, a areia do ouro, baseado na densidade desses materiais. A ventilação. A ventilação consiste no processo em que se separa por meio de uma corrente de ar componentes de densidades diferentes, como as folhas e as cascas dos grãos de café. Então, na ventilação, utiliza o próprio vento, a corrente de ar. Essa corrente de ar, esse vento arrasta as palhas, as partículas mais leves e aquelas mais pesadas, elas ficam, separando assim os componentes. A dissolução fracionada consiste em dissolver um dos componentes da mistura. Por exemplo, é, digamos que você tem uma mistura de sal e areia. Então, a mistura de sal e areia pode ser separada por dissolução fracionada, assim como a areia e o açúcar. E aí, como é que é realizado esse processo? Esse próprio processo é realizado em etapas. Por exemplo, na mistura de areia e açúcar. Então, para separar a areia do açúcar, adiciona-se água à mistura. Tá? Com isso, o açúcar ele vai se dissolver na água, enquanto a areia não se dissolve. Depois desse processo aí de dissolução do açúcar que está misturado com a areia na água, utiliza-se o processo de filtração, em que a areia ela vai ficar retida no filtro e a água vai passar juntamente com o açúcar. Aí, no caso, a areia já foi separada da mistura. Fica apenas a mistura de água e açúcar. Então, a mistura de água e açúcar pode ser separada por evaporação ou vaporização. Tá? Então, todo esse processo aí para a separação da areia do açúcar, da areia do sal, é denominado de dissolução fracionada. É um processo que ocorre em etapas. A filtração.
Para separar o pó da parte líquida de uma mistura, utiliza-se um coador de pano ou de papel que funciona como filtro, retendo as partículas maiores e deixando passar o líquido. É o famoso processo de preparação do cafezinho, né, em que utiliza aquele saquinho, né, aquele coador para separar o pó da parte líquida do café. Então a dona de casa, quando vai preparar um café, utiliza esse método aí de filtração. Mas há outras formas de filtração, como em que, por exemplo, aquela em que se utiliza o filtro para filtrar a água, separar a água de impurezas, né, de micro-organismos. Creio que na casa de cada um de vocês deve haver um filtro, né, que realiza esse processo. No laboratório de química também é utilizado esse processo. Inclusive, outro processo de filtração, denominado de filtração a vácuo, nós vamos estudar em aulas posteriores. Enfim, a centrifugação. A centrifugação é uma técnica usada para separar sólidos e líquidos ou líquidos com densidades diferentes. E aí, na centrifugação, utilizam um aparelho, né, denominado centrífuga, que gira em alta velocidade e nesse processo as partículas sólidas ou líquido mais denso são depositadas no fundo do recipiente. A centrifugação é bastante utilizada em laticínios para separar a parte sólida da parte líquida do leite. É também utilizada em laboratórios para separar a parte líquida da parte sólida do sangue. Então é um método bastante utilizado. A decantação. Se deixarmos uma mistura de substâncias com densidades diferentes em repouso, a parte sólida ou líquido mais denso da mistura vai se depositar no fundo. Então, por exemplo, uma mistura de água e óleo pode ser separada utilizando-se um funil de decantação. Então, a decantação é um processo de separação de mistura em que se baseia na densidade dos componentes, né? O líquido de maior densidade, o mais pesado, fica na parte inferior e o líquido menos denso fica na parte superior, permitindo ser separado dessa forma, né? A evaporação é um outro processo também de separação de misturas. É um processo que é muito utilizado na obtenção do sal de cozinha. Então, para obter o sal a partir da água do mar, utiliza-se esse processo, né? A água, como vocês veem aí na imagem, ela é colocada em tanques, água salgada é colocada em tanques, e aí expostos ao sol, o sol aquece, e aí a água presente na mistura com o sal, ela evapora, deixando apenas o sal. Então, todo esse processo aí em que se utiliza, né, para separar o sal da água do mar é denominado de evaporação. Outro método bastante conhecido de separação de mistura é a destilação simples. Nesse processo, o líquido ele pode ser separado do sólido e aproveitado. Veja que na evaporação o líquido ele escapa, né? Não tem aproveitamento. Na destilação simples pode ser aproveitado esse líquido. Por exemplo, temos a mistura aí de água com sal. Então, para separar esses componentes e obtermos ambos, tanto água como sal, podemos utilizar a destilação simples. Veja que utiliza-se toda essa aparelhagem aí, que eu vou destacar para vocês, tá? Então, o líquido contido num balão, chamado balão de destilação, ele é aquecido, né, por uma fonte de calor, geralmente um bico de bança. E aí, na parte superior aí do balão de destilação, tem um termômetro que vai medir a temperatura de evaporação, né, de vaporização, de ebulição do líquido. E o líquido que está presente aí na mistura, por exemplo, água com sal, né, na mistura de água com sal, quando essa mistura, quando atinge a temperatura de 100 graus Celsius, a água começa a deixar a mistura, né, entrando em ebulição. O vapor de água, ele sai do balão de destilação e percorre esse tubo e chega até o condensador. Esse condensador, ele geralmente ele é envolvido aí em seu interior com água gelada ou pedaços de gelo que vai fazer com que o vapor
de água aí sofra um resfriamento e aí se condense, né? E ao condensar ele vai cair na forma líquida em outro recipiente. Depois que toda a água sair e cair nesse outro recipiente, vai restar apenas o sal no balão de destilação. Então, dessa forma, obtemos os dois produtos, que é o sal e a água. Tá? Então, esse método é denominado destilação simples. Um outro método, né, mais sofisticado é o da destilação fracionada. A destilação fracionada ela é utilizada exclusivamente para separar os componentes de uma mistura que apresente dois ou mais líquidos em sua constituição, como por exemplo uma mistura de água e acetona. Então, para separar líquidos com pontos de ebulição diferentes, coloca-se sobre o recipiente de fervura uma coluna de forma a apresentar obstáculos que dificultem, né, a passagem desse vapor por ela. Então veja aí que toda essa aparelhagem aí, todos esses equipamentos aí são utilizados na destilação fracionada, né? Então a destilação fracionada é um método de fracionamento. Essa própria palavra fracionamento vem de fração, ou seja, as misturas elas são separadas por partes e se baseia na diferença do ponto de ebulição dos líquidos presentes na mistura homogênea, né? Então, os equipamentos utilizados na destilação fracionada são praticamente os mesmos da destilação simples. O que muda é apenas o acréscimo de um equipamento chamado de coluna de fracionamento, que é essa coluna aí que vocês estão vendo aí na imagem. A destilação fracionada é bastante utilizada para separar os componentes do petróleo. Bom, gente, assim finalizamos nossa aula sobre separação de misturas. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar aí para vocês 4 questões, tá? Para vocês responderem e enviarem lá no nosso grupo de WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima.